Louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Nós temos compartilhado palavras que vão aos poucos nos dando direção sobre algumas áreas da nossa vida. Semana passada nós compartilhamos sobre uma palavra muito importante para nós, sobre nós darmos o real valor para o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante. O nível de relacionamento com que nós temos com Deus, isso vai determinar muitas coisas na nossa vida. Mas quando nós chegamos em um momento falando do carnaval como esse, nós olhamos para algo que é muito importante, para aquilo que nós talvez éramos antes de encontrar o Senhor e para aquilo que o Senhor fez em nossa vida. E há um texto na palavra de Deus que eu quero ler, que é a base para aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que encontra-se lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Um texto muito conhecido da igreja, todos conhecem esse texto. Se você não sabe de cor, você já ouviu algumas vezes. E o texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é muito precioso, fala muito ao meu coração, e ele contém coisas muito preciosas. E o tema daquilo que o Senhor colocou no meu coração hoje, que nós vamos compartilhar hoje, é andando na contramão do mundo. Nós vivemos dias muito difíceis, onde as coisas têm tentado perturbar aquilo que é o plano de Deus, aquilo que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Nós vemos em dias do que tudo pode, não tem nada a ver, você pode fazer, não tem nada a ver. Nossa, quantas vezes nós já falamos sobre isso? Deus só quer o seu coração. Não, isso pode, isso não pode. E aí, muitas vezes, eu até compartilhei com a liderança da igreja hoje pela manhã, quando nós estávamos reunidos, que a maior discussão hoje é sobre o tem nada a ver, tudo pode. As pessoas estão mais preocupadas com isso do que com a vinda de Jesus e tudo mais. Mas nós precisamos entender que Deus nos chamou para sermos pessoas diferentes. Fala para a pessoa do seu lado: Deus te chamou para ser diferente. E ser diferente não é ser parecido, não é ser quase igual. Ser diferente é ser diferente. E essa é uma realidade que nós não podemos esquecer. Porque se nós queremos realmente expressarmos Jesus na terra, se nós queremos cumprir o propósito de Deus, qual era o propósito de Deus quando Ele criou o ser humano? Que o ser humano fosse a imagem e semelhança de Deus. E quando o mundo, tudo Deus criou, olhasse para o homem, que ele visse Deus. Então, qual que é o nosso padrão? A quem nós devemos imitar? Ao Senhor. Nós devemos ter o desejo de sermos parecidos com Ele. Então, para nós andarmos na contramão do mundo, nós precisamos entender algumas coisas muito importantes. Nós vivemos em um tempo da tendência, da moda. Nós vivemos um tempo onde pessoas, por conta das redes sociais, viram referência, muitas vezes de nós cristãos mesmo, de uma hora para outra, rapidamente. Às vezes o seu pastor não é a sua referência, o seu líder de célula não é a referência, a sua referência é um irmão ou alguém, uma pessoa que você vê lá no YouTube, que você vê nas suas redes sociais, e você se identifica com aquela pessoa, e aí você não sabe a história de vida dela, você não sabe quem é ela, com quem ela se relaciona, mas ela é a sua referência. Mas eu quero falar um pouco sobre como andar na contramão do mundo, como nós podemos ser diferentes. Primeiro, nós precisamos entender o que é o mundo que nós devemos andar na contramão. A Bíblia nos mostra o mundo como uma criação física de Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá em Hebreus 12, 3 diz: Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós vemos a Bíblia falando muitas vezes sobre a criação geográfica do mundo que foi criado por Deus. Mas entenda, não é na contramão do mundo geográfico, das coisas criadas por Deus, que eu e você devemos viver. Nós precisamos entender que mundo é esse pelo qual Deus fala. Paulo escreve aos Romanos, para os Romanos,
Irmãos, eu peço, eu imploro para vocês, pelas misericórdias do Senhor, que vocês não se conformem com este mundo. Que mundo é esse? Será que é as árvores? Será que são os animais? Será que são os peixes? Não! Esse não é o mundo que Paulo está dizendo. O mundo que Paulo está dizendo também não é o mundo, quando nós vemos muitas vezes falando do mundo como objeto da graça de Deus. No texto de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda, o mundo que nós queremos andar na contramão, o mundo que Paulo fala para não se conformar, não é este mundo que nós podemos chamar de pessoas, porque na verdade Deus ama as pessoas. Mas há um sistema mundano, carnal, há um sistema gerido pelo império das trevas, e é sobre esse sistema que nós falamos que nós devemos andar na contramão do mundo. É este mundo que está indo cada vez mais para a destruição que nós devemos andar na contramão dele. O mundo que nós vemos Tiago dizendo lá em 1 João, nós vemos João falando lá em 1 João 2,15. João diz assim: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É este mundo que João fala aqui. O mundo que não é um lugar físico, mas é um lugar de influência. E o que tem nos preocupado como cristãos, como pessoas que foram chamadas por Deus, é a influência que o mundo causa na nossa vida. Nós vemos que o mundo tem um poder muito grande de influenciar as pessoas, mas nós como cristãos não podemos ser influenciados pelo mundo. Fala para a pessoa do seu lado: você não pode ser influenciado pelo mundo. Este mundo que eu estou falando com vocês, igreja, é o mundo que Jesus, na oração sacerdotal, que ele pede para Deus, lá em João 17, do versículo 14 a 16, Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Este mundo que Jesus disse que era para o Senhor nos guardar, esse é o mundo que o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão tem que andar na contramão. E como que nós devemos andar na contramão? O que é andar na contramão? Quantos aqui já andaram na contramão de carro? Confesse seu pecado agora. Irmãos, o meu carro ainda não. Jesus. Tá vendo, irmão? Toma cuidado para quem você empresta seu carro. Irmãos, eu tive uma experiência, estava lembrando dessa semana. Eu estava indo na casa da minha tia, com a minha mãe, com a minha esposa. Eu acho que nós só tínhamos o Pablo. E eu me lembro que estava à noite, eu entrei numa rua contramão. E aí uma pessoa parou com o carro, ele estava certo na mão, e aí parou na minha frente, irmãos, ele me xingou demais. E aí eu falei: Jesus, misericórdia. E aí nós ficamos todo mundo assim, né? Eu estava errado, estava na contramão. Quando você anda na contramão, você está totalmente correndo o risco de que haja uma batida com outro carro. Assim também como você, quando você está na contramão, você corre o risco de ser penalizado, multado. Então nós precisamos entender que a contramão muitas vezes é um lugar perigoso, é um lugar onde há grandes possibilidades de você correr riscos, porque pode haver uma colisão. Quando nós andamos na contramão, certamente vão ter muitas pessoas falando: você está maluco? Você está vendo que você está na contramão? Está todo mundo indo para aquele lado, por que você está indo para esse? Você é doido! Isso é andar na contramão. É as pessoas não entenderem o que você está fazendo. É as pessoas questionarem as suas atitudes. Entenda, nós como cristãos não podemos ser agradados pelas pessoas do mundo, no sentido de tipo: não, vem cá, não, ele é crente, mas ele não liga para nada não, ele é de boa. Quando você anda na contramão, você precisa ser corajoso. Nenhuma
pessoa medrosa vai desafiar a andar na contramão, por exemplo, na marginal de Tietê? Só um doido anda na contramão. É ou não é? Porque o risco da pessoa morrer é muito grande. Mas eu quero dizer algo para você e para mim. Nós não temos o risco de morrer. Sabe por quê? Porque nós já morremos, amém? Quando você morre para a sua vida e vive para Cristo, você não tem nada a perder. Então, por mais que o mundo fale, meu, você é doido, é perigoso, vai andar na contramão, eu não tenho nada a perder. Porque não tem nada no mundo que me atraia, eu não tenho nada que o mundo tem que possa me agradar com todo mundo. Eu não tenho nada a perder. Então, para nós deve ser um privilégio poder andar na contramão. Agora, quando você não anda na contramão, quando você anda na mão, e andar na mão é muito mais fácil do que na contramão, as coisas não são tão difíceis. Mas só que Jesus nos deu uma direção. O que ele disse? No mundo vocês terão aflição. Por que nós teremos aflição? Porque nós andamos na contramão. Paulo diz lá no texto que nós lemos, no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Que nós só experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós andarmos na contramão. Ele diz: não vos conformeis com este mundo. Não andem na mão do mundo. O mundo pode estar fazendo tudo desse jeito, mas nós não vamos nos conformar, porque essa não é a via de Deus para a minha e para a sua vida. O que é não se conformar? Não se conformar é não ter a mesma forma. Em outras palavras, não estar na mesma direção. Ser um cristão deve ser para mim e para você, e você precisa entender isso, andar na contramão. O apóstolo João diz: não amem o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Só que muitas vezes nós demoramos para entender essas coisas. E nós viemos para a igreja, nós aceitamos Jesus, nós entregamos a nossa vida para Ele, mas nós não conseguimos tomar a decisão de andar na contramão do mundo. E aí você se converteu, e aí mas só que você ainda está na mesma mão do mundo, aí você está preocupado com o carnaval. Eu fiquei pensando, será que na nossa igreja tem alguém que está preocupado com quem vai ganhar o desfile da escola de samba? Porque talvez, quando você não era cristão, você até torcia para uma ou outra escola, sei lá. Mas quando você não entende para o que Deus te chamou, e Deus te chamou para tirar você desse império de trevas, você acaba deixando que coisas que você não deveria mais fazer, façam ainda parte da sua vida. Se você não tomar uma decisão de ser radical em relação a isso, você não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Andar na contramão significa estar em posição contrária ao convencional. Como eu disse, você pode ser multado. Nas leis de trânsito, se você andar na contramão, a multa é gravíssima. Você não pode. Você pode perder até a sua habilitação. Como eu disse, quando você está andando na contramão, você pode ser afrontado, pode ser xingado, pode ser sofrer um acidente, tantas coisas podem acontecer. Mas entenda e leve isso para o lado espiritual. Será que você tem vivido na contramão do mundo? Ou será que as coisas do mundo têm conformado você? A mão do mundo diz: sexo livre, quem quiser, com quem quiser, a hora que quiser. Essa é a mão do mundo. Qual que é a mão de Deus? Sexo apenas depois do casamento. A mão do mundo diz pornografia. A mão de Deus diz: dedique tempo a Deus, limpe o seu coração, tenha a sua mente pura. A mão do mundo diz: perca tempo com futilidades. A contramão do mundo diz: dedique tempo à Bíblia, dedique tempo a orar. A mão do mundo diz: não, seu pai não sabe de nada, você pode respeitar ele, você já é adulto. A contramão diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias. A mão do mundo diz que você pode fazer o que você quiser, pois a vida é sua. A contramão ou a mão de Deus diz para você: dependa de Deus, entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e Ele tudo fará. Nós precisamos entender e perceber
perceber em que mão nós estamos andando. Nós estamos nos conformando às coisas do mundo, ou nós estamos sendo moldados pelo Senhor? Jesus certa vez disse que nós devemos escolher qual é o nosso caminho, e Ele diz para nós escolhermos a porta estreita e não a porta larga. Olha o que diz lá em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Isso é andar na contramão. É o caminho que parece mais difícil, porque nós não estamos muitas vezes dispostos a abrir mão das coisas deste mundo. A porta larga tem a ver com o conforto do mundo, porque a porta larga tem espaço para os seus pecados, para os seus desejos carnais. A porta estreita, ela é apertada e muitas vezes não oferece, ou sempre não vai oferecer espaço para os seus pecados. Andar na contramão do mundo significa ser totalmente contrário ao que o mundo faz. Totalmente contrário. Andar na contramão do mundo significa fazer a vontade de Deus, mesmo quando a vontade de Deus não é a sua vontade. Sempre que você entregar a sua vida para o Senhor, de verdade, andando na contramão do mundo, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ser igual aos outros é fácil, não é? Difícil é ser diferente. Ser igual é o que o mundo quer te oferecer. Não, porque todo mundo faz. E aí nós estamos vendo essas coisas influenciando a igreja. As pessoas querendo que a igreja se pareça cada vez mais com o mundo, para atrair as pessoas. Mas nós não queremos que as pessoas sejam atraídas porque nós parecemos com ela. Nós queremos que as pessoas sejam atraídas por Jesus. Não é por uma festa, não é pela maneira que você se veste igual. Não, vamos lá, porque o culto lá é da hora, parece uma balada. Não, em nome de Jesus aqui não. O culto tem que ser diferente. Quando a pessoa entrar naquela porta e falar: nossa, que lugar poderoso, eu sinto a presença de Deus quando eu entro naquele lugar. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, eu tenho visto isso acontecer neste tempo. As igrejas querendo fazer festas que parecem o carnaval do mundo. Só não tem bebida e droga. Pelo menos que as pessoas estão fazendo saibam, que daqui a pouco vai ter. Porque as pessoas que vêm do mundo, você acha que elas estão ligando para o que você está fazendo? Então nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não possamos nos conformar. Eu fico imaginando, e eu tenho visto muitas coisas acontecer, que Paulo era sobre isso que Paulo estava falando quando ele escreveu a carta aos Romanos aqui no capítulo 12. Irmãos, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês, por favor, não se conformem com este mundo. Não há nada neste mundo que deve te atrair. Nós não podemos nos conformar, porque quando nós nos conformamos, nós nos afastamos da vontade de Deus. Quanto mais a igreja estiver parecida com o mundo, menos a igreja vai estar parecida com Cristo. E eu quero dizer que ninguém que parece com o mundo vai herdar a vida eterna. Só vai herdar a vida eterna quem for a imagem e semelhança de Deus. Não há outra maneira de nós irmos para o céu, a não ser sendo parecidos com o Senhor. Então o que nós precisamos fazer para andar na contramão do mundo? Quero falar sobre 3 coisas apenas, para nós ganharmos tempo. Primeira coisa que nós precisamos fazer para andar na contramão do mundo: renunciar. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer? Se alguém quiser vir a mim, você vai ter que se renunciar a si mesmo, ter que andar na contramão do mundo. Por quê? O mundo quer ser servido. O mundo quer desfrutar apenas de coisas boas. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós entendemos que para nós alcançarmos vitória, nós precisamos pagar um preço. Há um preço a ser pago. Para tudo há um preço. Quando a pessoa quer comprar um carro, o que ela tem que fazer? Tem que guardar dinheiro, tem que se esforçar, tem que parar de gastar com coisas banais.
Quando a pessoa quer fazer uma faculdade, ela sabe que ela vai ter que dormir menos, que muitas vezes ela vai deixar de comprar uma roupa de marca, ela sabe que ela vai ter que deixar de participar de lazer com seus amigos. Há um preço, há uma renúncia. Sempre que você quer algo bom, você vai ter que renunciar de algo. E trazendo para a nossa vida espiritual, a renúncia deve ser parte da minha e da sua vida. Mas é preciso que nós saibamos que renunciar não é para pessoas fracas. Os fracos não conseguem renunciar. Renunciar é apenas para os fortes. Andar na contramão do mundo é, como eu disse, apenas para aqueles que têm coragem. Renunciar àquilo que o mundo quer nos oferecer. Quando eu penso em renúncia e lemos o Antigo Testamento, nós vemos sobre um jovem que era especial, e Deus usou a vida dele de maneira sobrenatural, e o nome dele é Daniel. Ele renunciou a comer coisas que o mundo comia para ser mais sensível ao Senhor. A Bíblia diz que enquanto aqueles outros que estavam cativos com ele decidiram comer as iguarias do rei, se alimentar das coisas boas, bebida, comida, Daniel e seus 3 amigos falaram: nós não vamos nos contaminar, nós renunciamos a tudo o que este mundo caído tem para nos oferecer. E aí, a pessoa que foi servir eles, amante do rei, falou: não, vocês não podem fazer isso, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ficar doentes, vocês vão ficar fracos, e o rei vai me matar, porque eu estou sendo... A ordem minha para servir vocês, porque vocês são diferentes das outras pessoas, assim como os jovens que estão aqui, vocês são os melhores, vocês precisam comer. E aí Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego falou: não, vamos fazer um teste, 10 dias, nós só vamos comer legumes, vocês podem dar das melhores carnes, das melhores bebidas para os outros, façam o teste, nós estaremos mais fortes e saudáveis do que eles. Renúncia. E quando você renuncia a algo por conta de Deus vai te honrar. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a renunciar a nada, a nenhum prazer, a nenhum momento de lazer, a nenhum momento de nada. Nós não queremos renunciar. E se você não estiver disposto a renunciar à vontade da sua carne, você não vai conseguir andar na contramão do mundo. Nós temos um outro exemplo no Antigo Testamento de Noé. O mundo perverso, todo mundo vivendo um tempo de caos. Eu imagino que o tempo de Noé era muito parecido com o nosso tempo. E Deus decidiu dar um fim na humanidade. Mas Deus viu em Noé alguém que andava na contramão do mundo. E porque Noé era alguém que andava na contramão do mundo, Deus falou: eu vou poupar a vida dele. É isso que Deus faz quando Ele encontra homens e mulheres que vivem na contramão do mundo, que decidem renunciar a algo por conta de Deus. Deus poupa a nossa vida. Toda a família de Noé foi salva, porque Noé vivia uma vida de renúncia. Eu e você precisamos renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas é difícil renunciar. Às vezes você vai precisar renunciar a certos lugares que você vai, renunciar a certas amizades, fugir, renunciar às más companhias. Irmãos, nós precisamos andar com pessoas que nos levam para frente. Muitas vezes você está amarrado a pessoas que têm te prendido no teu passado, em coisas más. Para com isso. Renuncie às amizades que não edificam a sua vida. Sabe? Eu decidi algo na minha vida. Eu vou me relacionar com pessoas que queiram andar para frente. Ah, mas eu amo. Continue amando. Mas ore e renuncie viver influenciado por essas pessoas. Ore para que Deus te ajude a edificar a vida dessas pessoas. Mas quando nós não temos a revelação disso, nós somos influenciados. Nós precisamos renunciar a tudo o que nos afasta do Senhor. Lá no Salmo capítulo 1, versículo 1, um texto também muito conhecido, diz assim: bem-aventurado, feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Renuncie o pecado, viva uma vida de santidade. Hoje nós não ouvimos mais falar muito sobre isso, porque não está na moda falar em ser santo. Mas não é moda, é padrão. Nós não somos guiados por moda.
Se você quer viver e agradar a Deus, você vai ter que renunciar. Renunciar a tudo o que te afasta de Deus. Se seus amigos da escola te afastam de Deus, renuncie a essas amizades. Não vão te fazer falta. Deus vai te dar os melhores amigos. Mas irmãos, nós vamos entender: sem renúncia não há vitória. Jesus, como foi falado até hoje já, Jesus renunciou à glória dele. Jesus renunciou à honra dele. Ele se humilhou para que você e eu tivéssemos a oportunidade de ter um relacionamento novo e vivo com ele. Você precisa renunciar. Fala para o irmão ao seu lado: irmão, é tempo de renunciar. Para andar na contramão do mundo, nós falamos a semana passada sobre relacionamento, níveis de relacionamento. E para você andar na contramão do mundo, você vai ter que ter mais intimidade com Deus. Você vai ter que sair da superficialidade. Porque no superficial você é muito influenciado pelas pessoas. Agora, quando você tem um relacionamento profundo, a influência não vai ter como o mundo te influenciar. Quanto mais íntimo de Jesus você estiver, quanto maior for o seu relacionamento com Ele, menos você vai ser influenciado pelo mundo. Ser íntimo de alguém é ter conhecimento dessa pessoa, é ser próximo, é ser amigo, saber a respeito e deixar-se ser conhecido. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Para ter intimidade com uma pessoa, o que nós precisamos fazer? Conviver com ela. Quanto mais você conhece uma pessoa, mais íntimo dela você se torna. Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Para andar na contramão, não basta vir à igreja no domingo, não basta você ir a uma reunião da célula, não. Para andar na contramão do mundo, você vai precisar se relacionar de verdade. Você só abre mão de algum relacionamento ruim quando você começa a ter um relacionamento bom. A nossa vida é feita de relacionamentos, nós falamos disso a semana passada. Você precisa ter intimidade com Deus. E a intimidade com o Senhor, quando mais íntimo nós somos do Senhor, mais aumenta o nosso temor. Salmo 25, versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Quanto mais íntimo, quanto mais relacionamento, mais temor, mais receio de frustrar, mais receio de falhar com Ele você vai ter. Sabe por que muitas vezes nós abrimos mão do Senhor por tantas coisas pequenas? Porque não há intimidade, não há relacionamento. Nós precisamos ser íntimos. E para andar na contramão do mundo também, nós precisamos entender que nós deveremos fazer a diferença. E isso tem sido muito difícil no nosso mundo. Fazer a diferença. Irmãos, nós fomos chamados pelo Senhor para andarmos na contramão do mundo e fazermos a diferença. E como eu vou fazer a diferença se eu sou igual? O igual não difere. Para fazer a diferença, nós precisamos nos portar de maneira diferente. Isso é em todas as áreas da nossa vida. Quando nós estamos viajando em uma rodovia e nós vemos placas dizendo para mudar de direção, as placas dizem assim: conversão à direita ou conversão à esquerda. Eu não sei se você já se perdeu, mas eu sempre me perco quando eu vou viajar. Se eu não tiver com o GPS, é certeza que eu vou pelo menos entrar em uma rua errada, eu vou. E aí muitas vezes, quando você está indo em um caminho e você percebe que aquele caminho é o caminho errado, você precisa fazer uma conversão para você pegar o caminho certo. E para que nós possamos fazer a diferença, primeiro nós precisamos entender: nós nos convertemos. Ou seja, nós não estamos mais andando na mesma direção. Ou seja, as coisas do mundo não fazem mais sentido para mim. Aquilo que as pessoas do mundo fazem, eu não faço mais. Então, nós precisamos entender que somos diferentes. Então você não deve se preocupar em ser igual. Não, eu sou crente, mas eu sou de boa, viu? Fica tranquilo. Não, você pode ser próprio, eu sou crente, mas eu estou aqui com você, não tem problema nenhum. É assim que acontece, tem acontecido.
Não, eu sou crente, mas não tem nada a ver. Tem uns negócios lá na igreja que realmente o pastor fala um negócio lá, mas não é assim não. Nós estamos no século 21 já. Não pode, o que você quer fazer? Não, eu quero. Não pode fazer tatuagem, você pode usar brinco, você pode tudo. Mas não é isso que nós vemos. Esse não é o padrão da Bíblia. Se nós queremos ser diferente, aí a pessoa fala, pastor, mas você está muito velho. Não, sou mais novo do que você imagina. É a barba que me deixa velho. Mas só que nós temos visto, irmãos, que a moda e essas coisas têm entrado dentro da igreja. Aí você fala, mas pastor, eu tenho tatuagem. Não, você não conhecia, você não era convertido, você estava andando na direção do mundo, agora você se converteu. Se você quer andar na contramão do mundo, você tem que tomar uma postura diferente do mundo. Porque o que vai diferir você das pessoas do mundo? Seu coração? Mas ninguém vê seu coração, a não ser Deus. Só que Deus não disse que nós somos cristãos apenas para Ele. Não, Ele disse que através da nossa conversão, nós vamos alcançar a outros. Só que ninguém conhece o seu coração, as pessoas conhecem você. Aquilo que as pessoas veem em você, a sua imagem. Só que nós achamos que Deus só quer o nosso coração. Não, irmãos, Deus quer você por inteiro. Ele quer o seu coração, Ele quer o seu corpo, Ele quer tudo. Eu vi algo interessante, um pastor falando essa semana, estudando, lendo algumas coisas sobre isso. Se eu te der uma garrafa de 300 ml de água, e na garrafa estiver escrito assim, ó, 300 ml, então 290 ml de água pura e 10% de esgoto. Você bebe essa água? Quem bebe? Mas por que você não bebe? 90% é pura. Água pura, só 10%. E por que muitas vezes nós queremos que Deus nos aceite só 90%? E eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de você. Esse 10%, isso aqui não tem nada a ver, é meu corpo. Deus me deu, eu faço com ele como eu quiser. Não, a partir do momento que você converteu, o corpo é de Deus. Ah, mas não está escrito na Bíblia. Tem coisa que não precisa estar escrito na Bíblia. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia diz que se algo faz o seu irmão pecar, se o seu olho fizer o seu irmão pecar, é você arrancar o olho. Isso é sério. E aí nós dizemos que somos cristãos, que somos consumidos pelo chamado do Senhor, mas nós estamos preocupados com o mundo, e nós deixamos que o mundo nos influencie, sendo que na verdade nós deveríamos influenciar o mundo. Eu vejo que as coisas estão acontecendo dentro da igreja, que ao invés do mundo deixar de fazer as coisas, quando vem para a igreja está começando a fazer as coisas que fazem no mundo. Isso é sério. Pessoas, igrejas, reuniões cristãs, não é que você foi numa festa de um parente seu, não. Cristãos têm bebida alcoólica, e falando para as pessoas que não tem nada a ver. Aí como que um homem de Deus, que foi liberto do alcoolismo, que era alguém miserável, que tinha a sua vida destruída, pode lidar com uma situação dessa? Quando a pessoa se envolver com cristãos dessa forma, ele vai voltar para uma vida destruída. Nós fomos chamados para andar na contramão do mundo. Aquilo que o mundo faz não deve nos agradar. Eu não posso ser atraído pelas coisas do mundo. Ah, mas que é bonito, pastor. Bonito é Jesus. Jesus é lindo em todos os sentidos. Ele é o nosso padrão. Eu não vejo Jesus entrando numa balada para converter alguém. Eu não vejo Jesus fazendo festas parecida com festas do mundo, ou a mesma festa, podemos dizer assim. Eu estava lendo, alguém me disse, acho que foi o Paulo comigo, que aqui é um carnaval gospel, eu não sei quem que ia. Irmão, carnaval gospel, primeiro, a palavra carnaval significa festa da carne. Então não tem carnaval gospel, não pode ter carnaval gospel. Que bagunça é essa? Pra quê? Vai atrair quem? Irmão, quem é do mundo não quer participar de um carnaval gospel, quer participar do carnaval. Mas muitas vezes a pessoa está no mundo sedento por algo diferente, e quando a pessoa entra numa igreja ou num lugar como esse, ela vai ver mais do mesmo. Isso não preenche um vazio, isso não muda a história, isso não sara feridas. Aqui não é lugar de ser igual ao mundo.
nós fomos chamados para fora. A palavra grega significa chamados para fora. Nós fomos chamados para ser diferente. Você que Deus tem te atraído, sabe para que Ele tem te atraído? Para ser diferente de tudo que você tem visto lá no mundo. Não tem nada igual. Se for para ser igual, a igreja não é o lugar. Não é apenas uma religião, não é apenas carregar uma Bíblia, é se converter. Você estava indo para o inferno, Jesus mudou a sua vida, agora você está indo para o céu. E cada dia que passa na sua vida, você precisa entender, você está sendo moldado para ser igual a Cristo. Ser igual a Cristo não tem nada a ver com o padrão do mundo. E seja isso em qualquer sentido, seja roupas que se vestem, seja o estilo de vida, seja o estilo das festas, seja qualquer coisa. Nós somos muito preocupados com os nossos jovens. Falamos sobre isso hoje pela manhã. Os nossos jovens estão participando de uma conferência. Amanhã vai ter um evento para eles, na terça também. E tem sido falado sobre isso na conferência. Irmãos, só que vai além dos nossos jovens. Ser diferente não é apenas para os jovens. Andar na contramão do mundo não é só para os jovens, é para mim e para você também. Aonde você estiver, as pessoas têm que saber que você é diferente e te respeitar por isso. Você estava perdido, você não está mais. Amém? Amém. O mundo é um mundo de trevas, mas você é luz. O mundo não tem gosto, mas a Bíblia diz que você é o sal da terra. O mundo está em trevas, mas a Bíblia diz que você é a luz do mundo. O mundo não tem certeza de nada. Quando alguém morre no mundo, as pessoas não sabem para onde vai, está olhando para você, se a pessoa está rodando pela sua vida. Quando nós temos Jesus no nosso coração, nós temos uma certeza, nós temos um lugar para onde nós vamos. Nós não estamos perdidos, não há perdição. Você precisa entender, não tem como nós termos uma aliança com o mundo. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E Deus te chamou para andar na contramão do mundo. Tudo no mundo é passageiro, tudo no mundo é transitório, mas as coisas de Deus são para sempre. Jesus não está te mudando por um tempo, Jesus está te mudando para sempre. A mudança que o Senhor está querendo fazer na sua vida, e muitas vezes nós somos relutantes em deixar de fazer, é para sempre. Deus quer te moldar à imagem e semelhança dele. Ele quer que você faça a diferença, porque só os diferentes são aqueles que mudam, é que tem a possibilidade de desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então entenda, para você viver na contramão do mundo e agradar a Deus, você vai ter que renunciar, você vai ter que ter intimidade com Ele, e você vai ter que fazer a diferença neste mundo. Não tem como ser igual, não tem como parecer com o mundo. Irmão, se as coisas do mundo têm te atraído, vá para Deus, ore, peça a revelação para o Senhor. Nós louvamos com um cântico agora, muito precioso. Se minha mão não serve para servir a Deus, que ela possa ser arrancada. Para que eu preciso fazer uma marca no meu corpo, sendo que Jesus já marcou o meu coração quando Ele entregou a vida dele por mim na cruz, e eu entendi isso. Para que eu preciso fazer as coisas que o mundo faz? Para que eu preciso querer agradar as pessoas, sendo que Jesus já me alcançou? As pessoas não são impactadas quando você faz o que elas fazem. Não, as pessoas estão cansadas. Quando a mulher samaritana encontrou com Jesus no poço e ela estava buscando água, ela não conseguia se saciar com aquela água. Jesus disse o que para ela? A água que eu tenho para te dar, se você beber dela, você nunca mais terá sede. É isso que eu e você temos. Nós temos uma água dentro de nós, que nós podemos dar para as pessoas, e elas nunca mais terão sede. Só que muitas vezes nós estamos muito preocupados com o que o mundo vai pensar de nós, com o que o meu amigo vai pensar, com o que o meu pai vai pensar, com o que a minha mãe, com o que o mundo pensa. Só que entenda, você é luz. Há algo em você que pode mudar a história da sua família.
Então não se deixe influenciar. Continue. Se as pessoas têm te questionado, se as pessoas têm falado mal de você, se as pessoas têm questionado sua fé, têm falado que você é fanático, que você é chato, que agora você mudou, glorifica a Deus. Porque a Bíblia diz: se nós não nos agradarmos a nossa família, se as pessoas não ficarem emburradas, se as pessoas não ficarem bravas com você, você não está fazendo a sua parte, você não é discípulo dele. Não, eu sou crente, mas onde eu for, eu tenho as portas abertas. Não pode ser assim. Tem lugar que a pessoa vai falar que não é seu lugar, não. Oh, glória a Deus. Tem que ser assim, você tem que ser diferente. Você tem que fazer a diferença. Você tem que entender que Deus te transformou. Amém, igreja? Se coloque de pé, por favor. Andar na contramão não é fácil, como nós falamos no início. Mas andar na contramão é o que Deus tem para você e para mim. Não só nesse tempo, mas em todo o tempo que você viver. Eu vejo que as coisas mudaram bastante. Talvez do tempo que eu era menino e que eu me converti, aos 11 anos de idade, mais ou menos. Muitas coisas mudaram. Mas a Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus não é movida por um tempo. Não, ela é sempre a mesma. Ela não vai mudar. Quem precisa mudar somos eu e você. Nós precisamos se amoldar ao padrão do Senhor. Não nos conformar com o mundo, mas sermos transformados para o padrão de Deus. Só assim nós experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a minha pergunta para nós hoje, para nós como igreja hoje é: nós temos andado transformando o mundo? Isso é algo individual. Você consegue identificar que você é diferente do mundo? Talvez no geral não tenha muito o que diferenciar. Eu uso um terno, mas uma pessoa que não é convertida também pode usar um terno. Mas tem lugares e momentos que você pode ser diferente até na sua roupa. Ser alguém comportado, decente, que não seja sensual. Homens, ser cristão, você não precisa sair sem camisa na rua. Você é diferente. Mulheres, vocês devem se portar com decência, se vestir com decência. Meninas, meninos, nós somos diferentes. As pessoas têm que te ver como diferente. Roupas curtas, roupas sensuais, isso não faz parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Você não precisa ser atraente. Até porque você, jovem, moço ou moça, você não precisa atrair ninguém. Deus vai te trazer a pessoa certa. Amém, irmãos? Mas eu queria que você fechasse seus olhos por um instante e pensasse nisso. Em um tempo de muitas coisas iguais, qual a diferença que nós estamos tendo? Nós não precisamos ser igual para atrair ninguém. Nós precisamos ser diferentes. Deus te chamou para ser diferente. Eu quero orar com você agora. Muitas vezes você tem pensado as coisas não mudam. Eu vou para a igreja, eu vou para a célula, minha vida não muda. Mas sabe, muitas vezes a sua vida não muda porque você não faz as coisas de maneira diferente. Você está andando na mão do mundo. Você vem para a igreja, mas você não renunciou a nada. Você continua fazendo as mesmas coisas, andando com as mesmas pessoas, falando mal das pessoas, odiando as pessoas, deixando de perdoar as pessoas. Você continua sendo a mesma pessoa. Por isso não muda. Andar na contramão do mundo é você mudar. É você amar quem não merece ser amado, porque você é amado mesmo não sendo merecedor de amor. É perdoar, é pedir para Deus mesmo quando não consegue. Deus, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar, me ajuda a deixar de pecar.
pessoal, eu quero que você faça a sua oração. Quem tem te influenciado? Deus ou a serpente? Avalie seu coração. Eu quero dar um tempo para você pensar nisso. Como nós temos falhado em sermos diferentes, em fazer a diferença. Ó Deus, diante desta palavra, nós queremos nos colocar diante de Ti. O que eu mais quero, Pai, é experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade.